Abra sua Bíblia. João, qual é o texto mesmo? João capítulo 11. João capítulo 11. Vamos dar sequência à série de temas que começamos estudando já há algumas semanas atrás, a respeito deste que foi o maior milagre que Jesus operou quando esteve aqui na terra. Em seu ministério terrestre, a ressurreição de Lázaro é vista, é mencionada inclusive no espírito de profecia como tendo sido o maior milagre operado por Jesus. Eu acho que eu já comentei aqui de que os dois feitos mais extraordinários do ministério público de Jesus, sem dúvida, foram a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e a ressurreição de Lázaro. E este milagre contém inúmeras experiências e inúmeras lições para a nossa vida prática. Quando Jesus recebeu o recado de que Lázaro estava enfermo, sendo convidado pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, a que fosse atender a essa emergência, Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E vimos aqui no primeiro tema como Deus vê e julga as situações da vida de maneira diferente como nós vemos e julgamos, porque Deus não vê como vê o homem. Você se lembra, não? Diante do túmulo, Jesus deu a ordem para que ele pudesse operar o milagre. Qual foi a ordem? Tirai a pedra. E vimos aí que Jesus exigiu a participação humana, por mais difícil que ela pudesse ser, por mais pesada que fosse a pedra. Mas nós aprendemos aqui que os grandes milagres de Deus em nossa vida, eles são o resultado desta cooperação entre Deus e o ser humano. Haverá sempre uma pedra que nós mesmos precisaremos tirar antes que Deus faça o milagre. É a nossa parte no processo. E eu quero convidar você para ler hoje, vamos ler juntos, capítulo 11. Você se lembra bem da história, né? Jesus chegou, as pessoas reclamaram porque ele estava atrasado. Lázaro já havia sido morto, já havia morrido, já havia sido sepultado fazia 4 dias. E agora Jesus, bem, vamos ler. Verso 38 em diante, diz assim, João 11, a partir do verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E agora o verso 40, que será o motivo da nossa reflexão de hoje. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amém? Esta é a mensagem que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Não importa qual é a situação que você está vivendo, não importam quais sejam as situações adversas nas quais você está inserido, não importam os problemas que estão assolando a sua vida, Deus está dizendo para você nesta manhã: se creres, verás a glória de Deus. Que mensagem poderosa para todos nós. E Jesus disse isso como uma resposta à expressão de Marta, imediatamente antes. Quando Jesus disse: tirai a pedra, o que foi que Marta respondeu? Qual foi a reação de Marta? Senhor, já cheira mal. Marta, de alguma maneira, representa todas aquelas pessoas que relutam em crer, todas aquelas pessoas que têm uma fé vacilante, que na hora que precisa confiar em Deus, na hora que precisa entregar ao cuidado de Deus, na hora que precisa descansar na mão de Deus, relutam, não tem fé suficiente. Senhor, já cheira mal. É no mínimo surpreendente, impressionante esta reação de Marta, porque depois de tudo que Jesus já tinha feito e falado,
Quando Jesus disse tirai a pedra, era para ela ficar num canto lá, pulando de alegria, já antecipando a ressurreição de Lázaro. Acompanhe na Bíblia, no verso 23. No verso 23. Quando Jesus, é dito assim, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Jesus já tinha dito para Marta, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. Jesus agora no verso 25, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que faltava Jesus dizer para Marta? Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela reluta. Jesus disse, Marta, olha para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E agora diante do túmulo Jesus diz, tirai a pedra. Qual deveria ser então a reação de Marta? O que acham vocês? Chegou a hora. Ele já disse, não é nada de no último dia, vai ser agora. Ele é a ressurreição e a vida. Ele me disse que o meu irmão vai ressuscitar. No entanto, quando Jesus diz, tirai a pedra, que dificuldade de crer. Que dificuldade para confiar em Jesus. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí Jesus então tem a impressão que olhou para Marta, e naquele momento o olhar de Jesus se dirigiu através dos séculos e nos alcança hoje aqui nesta manhã. Aquele mesmo olhar de Jesus para Marta é o que está alcançando você, que nesse momento está vivendo um momento difícil na sua vida. Você que está vivendo uma provação. Você que está sem saída, você que está triste, você que está abatido, você que está desanimado, você que está frustrado, você que está incrédulo diante da solução dos problemas, você que está numa situação de impossibilidade. O mesmo olhar que alcançou Marta naquele momento está se dirigindo para você nessa manhã. E as mesmas palavras Jesus está dizendo para você: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Que glória é essa? Eu comecei, ao estar preparando esse tema, comecei a fazer um estudo na Bíblia sobre a glória de Deus, e eu confesso que eu desisti de apresentar aqui, de tão amplo que é esse tema, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Interessante que a palavra glória no Novo Testamento, doxa, no original grego, ela tem na Bíblia um significado bastante diferente do uso comum, do uso secular desta palavra na literatura secular. Mas eu descobri uma coisa: tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a palavra glória frequentemente está relacionada com a presença e o poder de Deus. Frequentemente, esta palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, está relacionada com a presença e o poder de Deus. Lá durante o Êxodo, a Bíblia diz que a glória de Deus era revelada através da coluna de nuvem, protegendo o povo do sol causticante durante o dia, e da coluna de fogo, provendo calor durante o frio da noite no deserto. E a Bíblia diz que a glória de Deus era revelada através da nuvem e através do fogo, manifestando o quê? A presença e o poder de Deus. A glória de Deus está relacionada com a presença e o poder de Deus. Um texto muito conhecido da Bíblia, o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que os céus proclamam? Olhe para os céus numa noite sem lua. Observe as estrelas, as galáxias. O que é que você vê no firmamento? Senão a presença e o poder de Deus. A glória de Deus está relacionada com a presença e o poder de Deus.
na volta de Jesus. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O que nós vamos ver naquele grandioso dia? Senão a presença e o poder de Deus. A glória de Deus está relacionada com a presença e o poder de Deus. A glória de Deus não é uma característica de Deus. A glória de Deus não é um atributo de Deus. Ela é a manifestação da plenitude do ser de Deus. Ellen White diz que a glória de Deus é o caráter de Deus. A glória de Deus é o próprio Deus se manifestando, ou manifestando a sua presença e o seu poder. Então agora o meu coração treme de emoção e de alegria quando eu consigo pela fé ouvir as palavras de Cristo me dizendo: se creres, verás a glória de Deus. O que significa isso? Se você crer, se você confiar em Deus nesse momento difícil, você vai ver a manifestação da presença e do poder de Deus na sua vida. Não é outra coisa que nós aprendemos senão isso. Se creres, verás a glória de Deus. A questão agora é a seguinte: como crer dessa maneira? Que fé é essa? Que expressão de fé é essa que me fará ver a glória de Deus na minha vida, que me dará a possibilidade de viver e de receber a presença e o poder de Deus nessa situação difícil que eu estou vivendo? Que fé é essa? Eu gostaria agora de fazer uma pequena advertência com relação ao conceito de fé que às vezes nós desenvolvemos em nossa experiência. Nós que estudamos a Bíblia somos muito inclinados a termos uma concepção intelectual correta, teologicamente correta, dos temas, dos grandes temas da Bíblia. No entanto, nós temos a inclinação de, na vida prática, termos uma aplicação equivocada desses temas. Eu preciso trocar do microfone? Desculpem. Que fé é essa que nos fará experimentar a glória de Deus em nossa vida? Um conceito equivocado de fé que às vezes nós desenvolvemos é de que a fé funciona como um instrumento para obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos. Quase sempre nós vivemos a fé como se a fé fosse isso. Aquela velha história, não é? Você está precisando de uma bênção, aí você vai orar, e alguém bate nas suas costas e diz assim: se você tiver fé, Deus vai atender a sua oração. Aí se você não tem a resposta, você já entra em parafuso, porque além da falta da bênção, você já começa a se culpar, porque você não tem fé. Você está precisando de um milagre, aí alguém diz assim: olha, creia, porque se você crer, o milagre vai acontecer. E às vezes o milagre não acontece. Aí você sofre duas vezes. Primeiro pela falta do milagre que você está precisando, e segundo pela culpa, porque você percebe que a sua fé não atende aos requerimentos, aos requisitos ou às exigências de Deus. Que fé é essa? Essa não é a fé que a Bíblia ensina. A fé não é meramente um instrumento para obrigar Deus a fazer aquilo que queremos. A fé não é garantia de solução para todos os nossos problemas. Não é essa a promessa de Deus. E eu vou dizer mais: nem todas as promessas de Deus se aplicam a todas as pessoas em todas as circunstâncias. 1000 cairão ao teu lado e 10.000, como é que diz lá? E tu não serás atingido. Mas olha a história de tantos mártires cristãos que foram atingidos por causa da sua fé. Significa que de alguma forma essa promessa não se cumpriu na vida deles, porque nem todas as promessas se aplicam a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Portanto, a função da fé não é simplesmente sensibilizar o coração de Deus. Ah, como ele tem fé, olha como ele confia, então eu vou fazer o que ele quer. Não é esta a função da fé.
parece um paradoxo quando Jesus diz para alguém: se você crê, eu faço milagre. E a pessoa olha para Jesus e diz: Senhor, eu não creio, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus vai lá e faz o milagre. Então a fé não tem essa função de obrigar Deus a fazer aquilo que queremos. Sabe por quê? Porque a nossa visão é muito curta. A nossa percepção das coisas, a nossa interpretação das situações, das circunstâncias que nos envolvem, é muito limitada, é muito curta. Deus vê muito mais do que nós vemos. Outro dia, num culto, num grupo menor aqui na escola, eu contei uma experiência, vou resumi-la rapidamente agora. Numa igreja onde eu fui pastor, um grupinho de irmãos, umas pessoas assim, muito simples, humildes, chegaram cedo na igreja, numa quarta-feira à noite, e antes que os outros chegassem, começou a chover um pouquinho. E esse grupo de irmãos ficou preocupado, e começou agora a orar, pedindo a Deus para parar a chuva, para que os outros chegassem. E eles oraram. Quando terminaram de orar, um deles saiu assim pelo corredor da igreja, 5 ou 6 pessoas, não havia mais do que isso. Saiu para observar como é que estava a chuva. Voltou cabisbaixo dizendo: olha pessoal, está chovendo mais ainda. Então vamos orar mais. Quem aqui tem fé que Deus pode fazer parar essa chuva? E todos disseram: nós temos fé. E começaram a orar mais intensamente, mais um ciclo de oração, mais fervorosamente. Quando terminaram de orar, não precisou olhar, porque não precisava, o barulho da chuva já era muito grande. Quanto mais oravam para Deus parar a chuva, mais chovia. Entraram em conflito espiritual, começaram a questionar: será que existe pecado entre nós? Porque a questão agora já não era só a chuva. A questão é: por que Deus não faz o milagre se nós cremos? E não faltaram argumentos. Oh Senhor, não estamos orando por nós já estamos aqui na igreja. Estamos orando por tua igreja, Senhor, que não veio ainda. A gente sempre tenta mostrar para Deus que é Ele que precisa dar a bênção que a gente quer. Não é assim que a gente faz? Olha Senhor, eu estou precisando agora pagar a mensalidade da escola. Faz um milagre, Senhor, é para a tua glória. Mas na verdade é para a sua necessidade. A gente está tentando convencer Deus. A gente quer usar a fé para ver se a nossa fé sensibiliza o coração de Deus, e para ver se Deus resolve atender o que a gente precisa. Resumindo essa história, já não era mais uma chuva, era um verdadeiro temporal. Não chegou ninguém, não chegou nem o pregador, não teve culto aquela noite. E uma dessas pessoas saiu, foi a que me contou a história. Uma senhora, uma mulher de Deus, ficou na porta da igreja. Ela me contou assim: pastor, eu comecei a olhar a chuva, a água correndo abundantemente nas calçadas, e eu comecei a chorar, questionando a Deus: Senhor, por que não fizeste o milagre? Senhor, tu tens poder, por que não atendes a nossa oração? E ela me dizia que enquanto estava ali questionando a Deus, percebeu um movimento ao lado, olhou, aí no cantinho, assim na frente da igreja, na outra porta que permanecia fechada, estavam 2 pessoas, uma senhora e uma jovem, com sacolas na mão, esperando a chuva passar. E ela com muito jeitinho convidou para que as 2 entrassem na igreja. Mas olha, sabe aquele tipo de gente que nunca entraria numa igreja? A resposta foi um tanto grosseira: não, obrigado, nós estamos bem aqui. E a chuva caindo. Mas essa irmãzinha tão gentil: escuta, vocês estão se molhando, por favor, não está tendo culto, entrem. E as 2, pelo constrangimento, mas com a cara meio feia assim, entraram na igreja. Aquele grupinho de irmãos que estava ali tão desanimado, resolveu fazer uma rodinha, cantaram uns 2 ou 3 hinos bem desafinados, estavam frustrados com Deus, convidaram as 2 para que se sentassem juntos. As 2 vieram, ficaram ali assistindo. Da perspectiva humana, qualquer um diria, era melhor que elas não estivessem ali, porque a impressão que elas iam ter da igreja agora seria a pior possível. Um deles abriu a Bíblia, leu um texto, fizeram os pedidos de oração, aquela choradeira que às vezes acontece: eu estou com problema e tal, e as 2 só olhando. Oraram, leram a Bíblia, terminaram, parou a chuva, mas agora também não adiantava mais. Foram embora. No final de semana, no culto da manhã, lá estavam as 2 vindo para a igreja. E depois no domingo, no culto evangelístico, lá estavam as 2. E na outra quarta-feira, para resumir a história, aproximadamente 3 meses depois, eu tive a alegria de batizar a mãe e a filha em nossa igreja. Por que será que Deus não fez parar aquela chuva? Por que Deus não reagiu à nossa fé? Por que Deus não atendeu à nossa necessidade? Sabe por quê?
porque só Deus realmente sabe aquilo que nós precisamos. Portanto, a função da fé não é fazer com que Deus realize o nosso desejo. Não é esta a fé. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje não é: se creres eu vou resolver os seus problemas, os teus problemas, se creres eu vou fazer os milagres que tu necessitas. Não é isto que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo para mim e para você é somente uma coisa: se creres, verás a glória de Deus. Esta é a fé que nós precisamos desenvolver. Que fé é essa? Qual é então o significado da fé na Bíblia, na palavra de Deus? Podemos resumir o significado da fé, biblicamente falando, em uma única palavra. Eu vou contar uma história aqui. Eu acho que eu estou contando muita história, né? Eu ia dizer uma coisa, como é que me chamavam, mas eu não vou dizer, porque vocês vão começar a me chamar dessa coisa também. Então, não. Lá no Boqueirão, até hoje eu tenho uma recordação carinhosa. Era um domingo pela manhã, eu estava em casa com a minha família, bem cedo. Chegou uma sobrinha minha com o seu noivo e surgiu a grande ideia de fazermos um passeio no Parque do Ibirapuera antes do almoço. A gente morava um pouco perto dali. Fomos para o Ibirapuera. Eu confesso que eu não estava muito afim de sair naquela manhã de domingo. Mas sabe como é, né? A esposa, a família, a gente, né? Um bom marido assim como eu, né? Um bom pai de família. Então, vamos lá. Fomos para o Ibirapuera. Passeamos. Eu acho que era umas 10h30 da manhã. Eu já comecei a dizer para minha esposa: meu bem, vamos embora que eu estou com fome, vamos almoçar. Oh, meu bem, olha, é cedo ainda. Eu confesso que a minha companhia se tornou não muito agradável, porque eu queria vir embora. Quando já eram umas 11 e pouco da manhã, eu estava insistindo tanto com ela que finalmente, então tá bem, vamos embora. E fomos saindo, e eu feliz da vida porque a gente estava indo embora. Na saída do parque, uma daquelas saídas laterais que alguns de vocês certamente conhecem, quando a gente estava saindo, eu vi uma roda de pessoas assim. Alguém estava fazendo alguma coisa ali, tinha um monte de gente olhando, tipo Praça da Sé. E eu sou um daqueles que eu não consigo passar sem dar uma olhadinha. E todos os que estão rindo são iguaizinhos a mim. Isso, aumentou a galeria aqui. Não faça uma rodinha porque vai haver uma multidão aqui, pelo que eu estou vendo. E minha esposa sabe disso. E eu falei: Mara, deixa eu só dar uma olhadinha. Ela disse: não, agora a gente vai para casa almoçar. Não, mas só um pouquinho. Não, vamos embora. Tá bem. Eu fui indo assim, mas eu olhava assim. Que curiosidade, não? Meu bem, é rapidinho, olha, pode ir andando, espera aí. E fui lá. E para não perder tempo, eu subi no lugarzinho um pouquinho alto assim, para ver logo o que estava acontecendo. E eu fiquei um pouco acima de toda a roda assim, tipo um barranquinho assim, que havia um degrau que havia na grama. E eu vi a cena, lá no meio, um negrão, um cara bonito, sem camisa, forte, um sorriso simpático, e ele falava tão bem, e ele tinha um chicote na mão. À sua frente estava um rapazinho magro, amarelo, com os olhos vendados e um cigarro apagado na boca. Eu nunca tinha visto isso. Já vi pela televisão, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. E ele ameaçava e falava, e eu pensei: ele vai falar e não vai fazer nada, eu vou embora. E eu já ia saindo, mas e se ele for fazer? Eu não posso perder. E eu dizia para minha esposa: Mara, só um pouquinho, já vou. E ela: vamos embora, peraí. Deixa eu tentar encurtar a história, né? Finalmente ele resolveu cortar o cigarro com um chicote. E ele dava umas chicotadas no ar assim, a gente percebia como aquele negócio é violento. Quando ele se concentrou, silêncio absoluto, respiração suspensa. Ele demorou uns 10 segundos e ele deu a primeira chicotada. Pontinho do cigarro foi para os ares. Com um alívio, instintivamente, todos nós quase que pulamos e começamos a aplaudir, e alguns gritavam, mas ele não perdeu a concentração. De repente, silêncio novamente, e ele deu a segunda chicotada no mesmo cigarro, na metade. Pá. E todos nós aplaudíamos, e alguns gritavam, e ele deu a terceira chicotada. Não havia espaço, ia pegar no nariz, a gente não acreditava, não queria nem olhar, mas olhando meio assim. Ele deu a terceira chicotada, cortou na pontinha, e todos nós pulávamos, aplaudíamos. Aí ele fez uma pergunta, pegou um outro cigarro, olhando para o rapaz, e disse:
Quem aqui acredita que eu posso cortar outro cigarro com um chicote? Aí todos nós dissemos, eu acredito, nós acreditamos. E um rapaz que estava do lado oposto ao que eu estava, ele estava muito eufórico. Ele literalmente pulava e dizia, eu acredito, eu acredito. E então o homem do chicote olhou para ele e disse, então vem cá você e põe um cigarro na boca. Eu não sei até hoje o que aconteceu, eu não sei se gente se evapora, eu não sei, eu sei que ele sumiu assim. Ele se abaixou de um jeito que sumiu na multidão, a gente só viu ele sair correndo lá pelo... E todos nós começamos a rir com aquela cena engraçada. E cá estou eu, na altura do meu 1,82 m, num lugar alto em destaque, rindo do outro que estava lá. E enquanto eu ria e todo mundo ria, aí o homem do chicote olhou para mim. Eu tentei desviar, mas o olhar dele não me deixou. E quando ele olhou para mim, eu percebi que todos olharam para mim. E lá vem ele, deu um passo na minha direção com um cigarro na mão. Quando ele piscou o olho, parece que quebrou o feitiço por um momento. Eu consegui me livrar. Aí nessa hora eu virei para minha esposa e disse, meu bem, vamos embora que eu estou com fome. Eu tenho certeza que ele acertaria a chicotada só no cigarro. Ele demonstrou isso. Aliás, antes dele oferecer para o público, ele havia dado mais umas 10 chicotadas em outros cigarros, na boca do rapaz, no ouvido, de todo jeito. Não errou nenhuma. Eu tinha certeza que ele acertaria. Mas eu não tive coragem. Por quê? Ô Abraão, se eu tivesse pensado nisso, eu tinha dito, olha, eu sou crente, não ponho cigarro na boca. Não pensei nisso na hora, mas seria uma boa saída, viu? Faltou somente uma coisa. Eu acreditava que ele fazia isso. Eu tinha visto, eu tinha evidências, eu sabia que ele podia fazer. Aqui na minha cabeça, eu tinha o conhecimento de que ele acertaria a chicotada. Faltou só uma coisa, eu me submeter àquilo. Faltou só uma coisa, o que me faltou? Confiança. Saber é uma coisa, confiar é outra. Crer que Deus existe, até os demônios creem e tremem, diz a Bíblia. Não é esta fé que salva, não é esta fé que fará a manifestação, ou que nos dará a manifestação da glória de Deus em nossa vida. A verdadeira fé é a fé que confia em Deus. Confiar no cuidado de Deus, confiar no amor de Deus. Não é simplesmente esperar os milagres de Deus, não é simplesmente esperar as bênçãos de Deus, mas é simplesmente, e tão somente isso, confiar que Deus está cuidando de você. É isso que Deus está fazendo, você precisa confiar. É nesse sentido que Jesus está dizendo para mim e para você, meu filho, minha filha, eu estou vendo a situação que você está vivendo, eu estou vendo como estão os seus negócios, eu estou acompanhando tudo. E eu quero lhe dizer uma coisa, se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Eu estou vendo como está o seu casamento. Humanamente falando, não tem saída, e não tem mesmo. Você não vê nenhuma luz no fundo do túnel. Mas eu quero lhe dizer, diz Jesus, se você crer, você verá a glória de Deus. A glória de Deus está quase sempre relacionada com a presença e o poder de Deus. Não existe problema que resista à manifestação da glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não existe doença que pode resistir à manifestação da glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não existe morte que resista à presença e ao poder de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Qual é o caso que você quer apresentar a Deus agora? O que é que você quer colocar nas mãos de Deus agora na sua vida? É aquela situação que já está cheirando mal, não é? Talvez alguém aqui esteja pensando, pastor, não toque nesse assunto, já cheira mal, não tire a pedra. Mas Jesus está dizendo, tire a pedra sim, quero ver se cheira mal. O que é que está cheirando mal?
Qual é a morte? Qual é o problema? Qual é a doença? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o caso que você quer apresentar a Deus agora? Não tem mais solução? Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Confie no Senhor. Confie em Deus. Confie no Senhor. Ele está cuidando de você. Outro dia eu preguei por aí um sermão que algum dia eu vou pregar aqui na igreja. Vou repetir para aqueles que ouviram. Mas nesse sermão eu digo assim, que Deus sempre tem um milagre na vida daqueles que confiam nele. Talvez o milagre não seja exatamente o que você está esperando, mas sempre será o melhor milagre. Deus sempre tem um milagre. Você só precisa o quê? Confiar. Se creres, verás a glória de Deus. O que você precisa realmente não é do milagre. O que você precisa realmente não é da solução para todos os seus problemas. O que você realmente precisa é da presença de Deus na sua vida e no seu coração. Se creres, verás a glória de Deus.